oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Estamos aqui presentes para mais um Mimimi Cultural. Hoje temos várias atrações. Ana Mack, do Quilombo da Arte, Carlinhos Cadu, a Reginete Bispo, que é senadora, suplente, cientista social, e o nosso ativista social, Antônio Matos. Nós vamos começar com o Antônio Matos. Eu quero saber tudo o que está acontecendo no Campo da Tuca, se é possível. Okay, bom dia aos ouvintes. Bem pertinho. Bom dia, Ana, Cadu, Reginete. Gianice Ramos. Sim. Prazer estar conversando a partir dessa live aqui. O Campo da Tuca faz parte do Grande Partenon. Sim. Partenon, Campo da Tuca, terra de muita cultura, terra do povo africano, uma incidência grande de ilhês. Então, o povo de matriz africana está presente. Né? Isso é importante, uma representatividade. Né? Desde o século, da década de 80, do século XIX, né? Quando foi criado o Partenon Literário, né? já pulsava isso. As pessoas, às vezes, não relacionam, mas muitas ruas de Porto Alegre têm a ver com a homenagem aos ativistas culturais do século XIX. Quais? Lá do... Não, na região. Na região, Partenon. Partenon antigo, né? Sim, que fica sim. ali próximo da Santo Antônio, junto da Conceição. O Campo da Tuca, nessa época, não existia. A Tuca é uma pessoa que morou lá. Isso é interessante. Isso a gente não sabe. Lá Explica. há bastante tempo. Né? Sim. E poderia ser o nome da vila Campo da Tuca ou Campo do Vovô, porque tinha uma figura muito forte, mais conhecida que a Tuca, que era o vovô, um veterano de 2 metros, né, que cuidava do campo. Então, foi assim que começou há bastante tempo. Né? As histórias do Campo da Tuca, isso a gente desconhece. A grande Porto Alegre não conhece a nossa história, nossos bairros, nossos locais. Né? Isso é importante resgatar. O que tem escrito... É muito pouco. Não, é justamente o contrário, porque foi feita pesquisa sem metodologia, sem consultar os moradores, os griots. Sim, sim. Sabe, foi uma coisa assim, tipo, tinha dinheiro, vamos gastar nisso. Né? Então, tem a história do Partenon, que não tem nada a ver. Nada a ver. Né? Que injustiça. Isso é Nada pior. Isso é pior. Não, né? é ruim, porque ela induz. Né? O que tem de gente ali, nós temos a PUC, que é muito perto do Campo da Tuca, muitos estudantes, né, de letras, enfim, que vão lá, tem história lá, e tem uma base assim muito ruim, porque ela desvia. Né? Então, esses dias eu vi um jornal da Unicinos sobre negritude, sobre 20 de novembro. Foi até premiado, mas uma página do Museu de Percurso, onde não tinha ninguém do Museu do Percurso. Eles entrevistaram todas as pessoas, não tinha minoria, claro, minoria, mas tinha uma representatividade da minoria, não tinha, não tinha ninguém do Museu do Percurso. Se não entrevistar o Lua, não vale. Sim. Então não tinha nada, não tinha nada. Então a gente vê como as pessoas pegam. Pois é, Elza Vieira da Rosa, pois é, o Ivan Braz, a Veneza, qualquer dessas pessoas poderiam ter representatividade naquele momento. E não tem. Então, é esse tipo de pesquisa, entre aspas, que está prejudicando, eu acho, até. Existe bastante. Né? A história da Glória também é assim. A história da Glória, se tu quiser escrever sobre alguma coisa, tu tem que, 2 meses antes, tu tem que botar uma turma de campo. Sim, sim, sim. Para depois tu começar a pegar pensar os griots, caneta, né? Pegar os griots. Os griots. Ali no Areal da Baronesa, que por sinal faleceu 2, né, representantes, né? O Areal da Baronesa. A gente tem que escrever antes que sim, faleceram 2. A Sônia, há uns 3 anos perdemos a Gessira, exato.
a Gessi. Sim, Agora, a veteranona. 25, Sim, pois é. Sim. em dezembro, perdemos a Sônia. Isso. Que era Quer dizer, a mais velha, né? Da exatamente, comunidade. era aqui a memória, né? E no dia 25 de dezembro também perdemos outra grande liderança quilombola, que foi a Isabel, da Chácara das Da Rosas. Chácara das Rosas. Canoas, Mas né? muito moça, né? A Isabel, ela esteve com a gente no Codene. Perdemos as grandes Eu vi. mulheres lideranças. Mas a Isabel tinha quantos anos? Nova, Isabel, Uns 40 e poucos, né? Exatamente. Então, a gente está perdendo nossos registros. Uma pessoa animada, com muita vida. Sim, Cantei sim, com sim. ela uma vez ali para o povo do Simpa. Isabel. Então, e aí, Reginete, eu gostaria de conversar contigo assim. Tu tens esse grupo de mulheres que tu representa. Eu até fui na formatura. Fui lá na URGS, estava muito bonito mesmo, com bastante representatividade de imigrantes, né? Sim. Eles foram, estava muito linda a solenidade. E todo aquele espaço da URGS, o espaço nobre da cidade, né? Salão de Foi Artes, muito bonito, né? foi muito bonito. Me conta desse grupo. A CANI, né? A CANI, Instituto de Pesquisa e Assessoria em Direitos Humanos, Gênero e Raça. É uma organização de mulheres negras. Agora, em março deste ano, estará completando 15 anos. Maravilha. Né? E nós atuamos, a CANI iniciou atuando com as comunidades quilombolas, atuamos durante muitos anos, ainda atuamos, mas hoje o movimento quilombola está fortalecido, né? Ele tem suas próprias lideranças, enfim, a gente trabalha muito no assessoramento dessas comunidades, né? Mas o nosso carro-chefe sempre foram as mulheres negras, né? Mulheres negras de diversos segmentos, quilombolas, de periferia. E vi que vocês mexem muito com a autoestima, que maravilha. As mulheres estavam completamente empoderadas. Sim. E o outro público que a gente trabalha já há quase 10 anos é com a população imigrante refugiada. Agora a CANI coordena o Afromigra, que é um observatório das migrações e migrações africanas, caribenhas e afrolatinas, né? Então a gente está com um trabalho de bastante fôlego com essas populações. E no ano de 2019 nós investimos muito, que era uma vontade, um sonho que a gente já tinha há bastante tempo, em formação política para mulheres negras. Isso é né? importante. Porque a gente percebe que os desafios são grandes, né? E nós, negros, conseguimos quebrar várias barreiras, né? Transpor várias barreiras, mas da política, dos espaços de representatividade, tem sido um problema constante, né? Então, a CANI vem trabalhando na formação política. Então, na formação política, a gente trabalha desde teoria de Estado, na perspectiva racial, análise de conjuntura. Agora, nós vamos iniciar um outro curso só de formação e análise de conjuntura para mulheres negras. Trabalhamos corpo e identidade, políticas públicas, enfim, é um currículo bem interessante, bastante amplo, né? Mas a ideia é que as mulheres saiam em condições de fazer uma análise de conjuntura, de poder entender o que acontece na sua comunidade, no seu município, no seu estado e no país, e como isso repercute nas suas vidas. Foi fantástico, foi uma experiência muito interessante que a gente adotou como metodologia, né? Não tinha critério de escolaridade, nem de idade, o único critério de idade, que tinha que ser maior de 16 anos, né? Então, a nossa aluna mais nova tinha 17 anos e a mais velha 73 anos. Que Nós ótimo. tínhamos mulheres com ensino fundamental incompleto, tínhamos mulheres com pós-doc, e todas no mesmo espaço. Foram 120 mulheres, duas turmas presencial e uma turma à distância, que se formaram. E foi uma experiência muito rica, porque, além de construir espaços seguros, né, onde a gente pode debater, né, a nossa singularidade, as nossas necessidades e pensar, né, alternativas para isso,
também foi um momento muito forte de encontro dessas mulheres e fortalecimento político, mas também emocional, né? Que para a gente esse processo de reconhecer-se na outra, né? Ou no outro, né? Sim. E a partir desse reconhecer-se no outro, né? Tu projetar, tu pensar alternativas políticas, alternativas à violência, ao estado de exceção, né? É muito importante, né? E talvez isso seja o que a gente mais precise agora nesse momento, é de estar assim, estar junto, discutindo a nossa condição, né? Mas também pensando e projetando alternativas para a nossa cidade, para o nosso país. Tu sabes que o Zé Cabrito, aqui, o cineasta Zé Cabrito esteve aqui, vai ter um curso sobre cinema só para a juventude negra. 150 mulheres negras poderão participar. Talvez algumas do Acani possam participar, né? Sim. Você vê isso que vai ser. O resultado disso foi, claro, que eram mulheres também militantes, atuantes, mas a gente vê assim estão em atividade permanentemente. Elas tinham como tarefa no final do curso, né, para ser aprovado, realizar um trabalho no seu território, na sua comunidade ou no seu grupo. E foram trabalhos fantásticos de intervenção. Que coisa maravilhosa. Dessas mulheres. Enfim. E o momento político, né, do país, do mundo PET, está pedindo isso, gente. Eu sempre digo que se a gente for pensar as crises que a gente vive, né, crise econômica, crise de violência, crise, né, nós negros, sobretudo as mulheres negras, né, os povos oprimidos, é que temos a possibilidade de apresentar alternativas novas, né? Sim, também porque também penso assim. Pelo longo processo de resistência à opressão, à dominação e pela luta permanente por liberdade, né? Porque se alguém tem uma história de luta por liberdade são os povos negros, indígenas, né, nesse território. Ana Vac, vamos conversar sobre o Quilombo da Arte. Bom dia a todos. Bom, o Quilombo da Arte é uma iniciativa de gestão cultural e ação social. No Quilombo da Arte, a gente oferece várias atividades, né, dentro do nosso espaço. O Quilombo vem com essa proposta, que não é uma proposta inovadora, isso já existe, né? Só se abre mais um espaço para que nós, negros, tenhamos essa oportunidade, né? Ele já está há quase 15 anos já de jornada, com essa inclinação social e essas atividades, né? Antes, remanescente da Zona Norte, hoje há 10 anos, né? Há 10 anos sediado no bairro Santo Antônio, e lá a gente oferece oficinas gratuitas. E de que maneira a gente oferece essas oficinas gratuitas? Bom, a gente abre o espaço para o oficineiro. Aquele oficineiro que não tem a oportunidade de realizar um trabalho e não pode pagar, não tem espaço. Então, a gente oferece o espaço gratuito para ele. Que oficinas são essas? Qualquer tipo de oficina, né, que o profissional esteja aberto a dar a Quais oficinas. Vocês já fizeram? Teatro, dança, capoeira, tambor, flauta, artes plásticas, fotografia, tivemos de yoga também. Sim. Então, o espaço é dado, aberto gratuitamente para o oficineiro. E lá ele tem a possibilidade de ter uma renda, porque aí ele cobra dos seus alunos, né? Porque o espaço é oferecido para ele. E, em contrapartida, ele abre uma nova oficina para crianças e adultos carentes. Sim. Gratuitamente, ou seja... Como contrapartida. Exatamente. Ele tem a oportunidade de se sustentar e, ao mesmo tempo, fazer uma oficina gratuita. E como a gente mantém esse espaço? Através da venda dos nossos artigos.
cada camiseta comprada no Vocês no não espaço. vieram com a camiseta de vocês? Sim. Essa é de vocês? Essa é nossa. Ah, tá ótimo. Eles Né? fazem trabalhos E maravilhosos. a nossa, em homenagem também à primeira cervejaria negra, que é a Implicantes. Implicantes. Isso. Ah, então. primeira cervejaria comandada por negros no Sim, território sim. brasileiro. Né? Então, Onde que é? fica ali no Navegantes, no bairro Navegantes. Aqui. Aqui. É pertinho. E então, né, o Quilombo da Arte ele surge dessa necessidade das comunidades das periferias da Zona Norte. Né? A gente nasce ali no bairro Parque dos Maias. Sim. Tá? Nasce dessa necessidade em que os artistas locais dessas regiões têm de mostrar o seu trabalho de alguma forma. Né? Então, a gente começa ali com um projeto que a gente chamava de Explosão Cultural, onde a gente levava artistas da Zona Sul para Norte e vice-versa, né, para que eles pudessem difundir os seus trabalhos. Né? Tudo isso por iniciativa própria, né, nossa, sem aporte governamental nenhum, né? Tudo isso nascido da vontade dos... empreendedorismo, né? Exatamente. Tá? Então, para poder manter hoje esse espaço, né, a gente abre esse leque do empreendedorismo, né, onde a gente trabalha com os nossos artigos personalizados para reverter como moeda de manutenção do nosso espaço físico. Né? E aí a gente vai também para uma questão de ampliar esse viés de empreendedorismo e afroempreendedorismo através do nosso coletivo, que é a Rede de Feiras Livres, Todos os Tons de Negros. Tá. Né? Matos, eu queria saber, as políticas públicas chegam no Campo da Tuca? Chegam enviesadas. A Tuca, o Partenon, é uma área... não tem fábricas, não tem grandes que gera emprego, né? Muito funcionário público. Tinha uma época, um tempo atrás, eu moro há 61 anos ali, que a Tuca, a parte da São José, a Conceição, a Santa Luzia, a Vila dos Marítimos, a Vila do Porto, eram 100% negros, famílias negras. Sim. 100%. Depois de um certo tempo, 1983, com a crise no campo, começou a aparecer. Hoje tem uma quantidade... Não está meio. Hoje, por exemplo, né, eu fiz teste outro dia, eu fiz uma festa popular lá, só chama de Moamba, né, e botei fotos da África na frente do campo, na rua. Sim. A Ginete conhece bem lá. E não disse nada, nem falei no microfone, nada, né? E Eles as pensaram que era olhavam e estavam se procurando ali. Ai, que Chegou amor. a dizer o Que seguinte, bonitinho. olha aqui, eu acho que é o Luizão lá da Coreia. Não sei. Que legal. E era uma foto lá Da África. Que coisa boa, as pessoas se identificaram. Então, é muito, muito forte isso. Com isso, chega o povo do underground, o povo da baixa economia, né? E chegam os problemas sociais. Então, se caracteriza, de um tempo para cá, como uma zona de conflito. E isso também gera militância. Isso também gera militância, né? Porque tem luta, tem militância, porque gera consciência de classe, né? Então, tem a entidade, eu tenho o meu perfil assim, de um orgulho, né, de ter ajudado a fundar, vai fazer 42 anos agora, Associação Comunitária do Campo da Tuca. Associação Comunitária do Campo da Tuca. Faz 42 anos. 42 anos. 1º de agosto agora desse ano, né? Foi 1º de agosto de 78. E é muito forte isso, né? Muito forte, com a participação de mulheres. É uma loucura isso, né? As mulheres estão invadindo todos Isso, os né? campos, né? Não tem barreira, né? Não tem limite.
E junto coisa com boa. isso, a gente se organizou muito, né? Então, hoje nós temos convênios que atendem 400 pessoas, entre idosos, juventude, adolescentes, crianças. Nós temos uma rádio, né? Ah, interessante, né? Temos um estúdio maravilhoso, estúdio que ele serve de modelo. Quando nós começamos isso, foi eu que tomei a iniciativa, né? Eu procurei um modelo em Porto Alegre, na região metropolitana, e não achei. Então, nós fomos de que então não vai ser o modelo que nós vamos criar. Tem os problemas técnicos que nesse a gente é um só, né? Mas era a forma da programação, enfim, né? Uma coisa assim muito boa, muito futebol, muito funk, Que coisa samba, boa. samba de fundo de quintal, o samba que chama de samba, que é mais o pagode, né? Uma coisa forte, né? Hoje o ônibus não se chama, mas tinha uma época que era chamado de navio negreiro. Tu olhava para o ônibus, Era só negro. né? Pelas janelas só aparecia nossa cara, né? Ele vai ter o famoso baile da funk, né? O Baile baile funk, funk. ele tem uma fama. Né? Ele tem, o MVB nos visitou. Ah, interessante. A primeira coisa, quando ele desceu no aeroporto, nós fomos buscar ele, né? Ele disse o seguinte: eu quero conhecer o funk. Então, assim, muito, muito forte. Né? Sim, sim. E também muito. O sistema não gosta disso, né? Sim. O sistema não gosta, não se sente bem. É um problema, né? Eu não vou muito, eu não sou assim da noite da festa. Sim, né? sim. Mas quinta-feira, por exemplo, teve uma atividade lá forte e eu fico na entrada da vila recebendo muitos conhecidos, muitos amigos. Né? Eles me ligam, estou chegando, né? Então eu tenho Companheirismo, né, que acontece, né? e se sentir bem. E tinha a festa, aconteceu a festa da quinta-feira e tem lá eles têm a eletricidade própria, né? Gerador, mas tinha faltado luz para o resto da Tuca. Eles estão com gerador na festa. Sim, então as pessoas vêm porque sabem disso, mas para chegar num lugar, né, em qualquer lugar é assim, viu? Isso é um problema de quem tem o trauma social, o trauma de não ter estrutura, né? Sim, sim. Sabe, há um tempo atrás, eu já morava lá, já adulto, a Tuca não tinha rede de água, não tinha rede de luz, nem pensar em esgoto e lixo e tudo, né? Era proibido construir casa de alvenaria, era proibido e tinha Proibido? guarda lá. Muitas pessoas não falam isso porque tem vergonha do passado. Aí nós tínhamos uma bica para cada 151 casas. Meu Deus. Isso que época é isso aí? Até 1982, 83. Certo, super Agora, atual, recente, super a primeira atual. rede de luz chegou em 1980 com a criação da creche. Ah, tu vê, né? Então, e o posto de saúde que nós tínhamos, que era um posto avançado do Murialdo, a energia era gato, porque não tinha rede. Meu Deus. E era dentro do prédio da associação. Imagina que situação, que ali gerava, inclusive, um mundo à parte ali dentro. Claro. Né? Então, imagina eu me acordar todo dia, eu era metalúrgico, eu ia acordar às 5 horas da manhã para ir lá na bica, lá longe, lá. Pegar água. Isso, e como eu tinha uma mangueira, daí eu tinha que botar a mangueira e ficar cuidando, né? Senão alguém chega e tira a mangueira. Sim. Depois eu tinha que trabalhar Sim. e tinha que deixar água em casa. Claro, claro. Até que um dia eu saí ali, virei as costas, e veio um carroceiro com tudo e levou. E Meu estourou a Deus. mangueira, estourou água, foi um terror, faltou água, né? Ai, Nossa, que horror. Isso gera um conflito, uma dinâmica, né? E que a processo gente não- metamorfósico social ali, que um bom sociólogo, né? Sim. Teria um trabalho. Incrível. Isso, É ausência da política pública, né? É isso que eu perguntava. Por isso que eu perguntei de políticas públicas, porque chegaram tão tarde, né? É uma realidade né, muito presente no Partenon. Eu acho que, Janice, tu combinou aqui de trazer um público do Partenon, né? Porque eu moro na cidade do Campo da Tuca, Santo Antônio. Exatamente. A gente ouve todo dia, né? Na Barra de São José, Lomba do Pinheiro. Ah, é uma pouca vergonha a Lomba do Pinheiro sem água, né? Meu Deus. O Partenon, Meu Deus. lá no final, né? Sim, sim. Agora, o Partenon para cima da Tuca, hoje só vem água a 1h da manhã. E às 5 horas termina.
Adivinha pouca aqui? vergonha. Hoje, no Partenon, uns 5 minutos a pé do final do ônibus Alameda. Que pouca Hoje, vergonha, hoje, imagina agora. a Nós pessoa organizamos- pagando imposto, nós pagando organizamos, tudo. O prefeito foi lá, não foi ele, foi o vice, mas o cartaz que mais pulsava lá era "Eu não tenho água". Mas é uma Toda vergonha. razão. Várias regiões da Pouca vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Água. É uma vergonha porque, na verdade, assim, ó, a gente vê, né, pessoas sendo privilegiadas. E aí, assim, São José não tem água, Morro da Tuca não tem água, Partenon, que é ali do lado, muitos consideram Santo Antônio como Partenon, né? E a parte do Santo Antônio, Santana, é muito privilegiada, né? A água ali falta muito pouco. Nós moramos lá em 10 anos e, para nós, faltou água no máximo 2 vezes. No máximo. Em 10 anos. Né? E aí, como a gente tem o WhatsApp do bairro, o Facebook do bairro, a gente consegue acompanhar outros bairros, né? E Partenon, que é praticamente nós somos Partenon, né? Dito Barra Santo Antônio. E falta água praticamente toda semana. As pessoas não têm. Quem mora mais para cima, então, fica sem assessoria alguma, né? Mas se falta água no Santo Antônio, nós tivemos isso. Logo em seguida que nós nos mudamos, quebrou um cano, né? Ainda era para dentro do nosso portão, mas fazia parte do DEMAI, né? E nós chamamos num domingo, era 5h, chamamos o DEMAI porque o cano foi quebrado. E eu ainda comentei com ele, vão ficar 3, 4 dias sem água. 5h40 o DEMAI estava lá. Antes das 6 nós tínhamos água. Então, é complicado ver isso, que para bairros... O bairro do lado. Exato. As pessoas ficam 3, 4 dias, uma semana. Lomba do Pinheiro ficou por volta de 12 dias direto sem água, né? As pessoas com criança, comércio. É uma falta de consideração. Só porque são bairros ditos populares, uma infraestrutura bem menor, né? Cadê a assessoria nesses bairros? Eu tenho um amigo meu, veterano, que tem um neto, que ele caminha 1 hora para levar todos os dias o neto dele na praça. Não tem uma barreira. Para quem conhece Porto Alegre, Aparício Borges, vá caminhando de carro, vai andando de carro, até o final do Partenon, à direita, tu não encontra uma praça. Uma praça. Em compensação, Ana, no outro lado da Bento Gonçalves, na Intercap, bem pequenininha, tem 7 praças. Inclusive praças para jogo de tênis. Ai, que chique. Sabe? Então chega o cara com a luva, não sei o que mais, com a raquete, que não sei o que, com tênis, né, de R$3.000 no pé, não sei o que. Não. É ali encostadinho. Então ali é a parte raid. A parte raid. De um lado, e não tem uma praça, tem uma só que ele vai, que é na entrada da Tuca, e o campo da Tuca. Isso Então que eu a digo, associação se criou públicas. nessa guerra, onde que nós garantimos espaço para a praça e o campo de futebol, né? É sagrado isso aí, E né? é interessante a gente ver isso num contexto geral, né? Porque são esses dados que nos ajudam a alicerçar o nosso discurso antirracista, né? Porque a gente vê essa depreciação, né? Essa precariedade nos serviços básicos, somente em bairros de população predominantemente negra. Somente nesses bairros. Né? Quando a gente estava no Parque dos Maias, né? Interessante quando tu colocas a questão ali do Campo da Tuca, né? de ter vindo no começo dos anos 80, eu chego no Parque dos Maias aos 13 anos, em 87, no boom da ocupação dos apartamentos lá. Então, eu vivi todo aquele movimento da ocupação
do Parque dos Mais. 9 de maio de 1987, num sábado ao meio-dia. Exatamente. Né? Memória. Nós fomos para lá, ocupamos os apartamentos, veio a polícia, nos tirou, a gente fica ali no Campo do Minuano. 28 dias no Campo do Minuano, com chuva. 28 dias. Eu era uma das crianças, um dos adolescentes que estava ali naquela muvuca ali. Né? E a gente percebe assim, como as histórias, né, mudam os lugares, mas as histórias elas se comunicam entre si porque elas são muito semelhantes assim, né? O que muda mais é se tu tiver militantes ali. Exatamente. Que complica, que enche o saco, que tem que ser assim, né? O tempo todo. Exatamente. A ocupação do Parque dos Mais lá foi assim, literalmente. Estão lá os guardas da Guerino. Nós vamos atropelar eles. Nós botamos 300 pessoas e atropelamos eles. A gente atropelou mesmo, assim. Né? Eles correram. Eu estou dizendo o que eu vivi, né? Tá Sim, certo. sim, sim. Então, eu gostaria, já que nós temos uma cientista social aqui, uma senadora suplente, a suplente do Paulo Paim, do PT, é importantíssimo Uma a gente... militante negra das negra. melhores. Nós temos que valorizá-la, né? Na verdade. Então, assim, eu gostaria que tu fizesse uma espécie de uma análise de conjuntura para nós. Ai, Janice. Mas... Sim, é que a análise de conjuntura, né? Você parte de alguns elementos, né? Sobre o que você quer, né? Analisar, né? E já como essa mesa que a gente está abordando as políticas públicas, sim, né? A questão racial e como isso se manifesta nos nossos territórios, né? Enfim, eu acho que para nós negros e negras nesse início de 2020, né, quando a gente tem uma conjuntura nada favorável, né, do ponto de vista das políticas públicas, né, onde os direitos foram subtraídos, né, se nós formos ver, né, do ponto de vista dos direitos fundamentais, né, nós temos o quê? Um sistema de saúde, né, que quando a gente ouve esse discurso do Estado mínimo, né, que o Estado gasta demais e por isso precisa diminuir, a gente tem que ter em mente sempre que quem precisa do Estado são sempre os mais pobres, né? Quem precisa da previdência social são os mais pobres, porque quem tem muito dinheiro nesse país não paga INSS, né? Não depende do INSS. Quem precisa da carteira de trabalho assinada é o trabalhador, é o operário, né? É a garantia dos direitos trabalhistas. Então, o que a gente vê na conjuntura? É um desmonte total, né, desses direitos que foram conquistados, alguns nas últimas décadas, outros que foram conquistados nos anos 50, 60. A atual conjuntura política está acabando com esse direito, né? Rasgou a CLT, a Previdência, hoje você trabalha e se aposenta para morrer, né? Se for nessa lógica. Os direitos trabalhistas são tudo relativo, né? São todos relativos, né? Que pode ou não, tem o trabalho intermitente, a carteira de trabalho, né? Agora ela é eletrônica, ou seja, o trabalhador já tem dificuldade de controlar. Imagina uma carteira de trabalho eletrônica. Os sindicatos estão sendo desmontados, o sistema da justiça trabalhista, ou seja, então tem um desenho, né? que muito ruim para a gente do ponto de vista das políticas e dos direitos. A gente vê também, por exemplo, a reforma trabalhista foi feita na promessa do aumento de emprego, né? A previdenciária e uma série de coisas que beneficiam, né? Que estão beneficiando quem tem muito dinheiro, os grandes empresários, né? E o sistema financeiro. Hoje, o governo está informando o trabalho informal como emprego, né? Ou seja, a informalidade é aquela pessoa que vai vender ali no centro da cidade para poder viver, que faz uma, né? Ou seja, não tem direito nenhum, ou faz Uber, né? Uberização, não tem direito nenhum garantido, né? Então, quando
a gente vê essa política de Estado, e nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente está em todos os níveis, no município, no Estado e no país, aonde tira os recursos, tira orçamento para as políticas sociais, né? A primeira população impactada com isso é a população negra, porque no Brasil, trabalhador pobre. Trabalhador é negro, pobre é negro, porque nós somos a maioria absoluta, né? 60%, alguns dizem 65% hoje, né? da população brasileira, né? Então, pobreza informa raça e raça informa pobreza, né? Então, do ponto de vista da conjuntura, é um quadro muito desfavorável para nós. Além disso, né, a gente vive no país, e aí caberia um debate só sobre isso para entender o que acontece, né? Um momento de ódio racial, né? O ódio racial institucionalizado, porque a gente ouve esse ódio racial difundido por pessoas que ocupam cargos importantíssimos dentro da estrutura do Estado, né? Um desprezo pelo bem público, né? Inflados, um ataque contra as comunidades quilombolas indígenas, né? Um ataque contra as favelas, as comunidades de periferia que estão profundamente criminalizadas, e a gente vê políticas públicas sendo implementadas não no sentido de superar essa dificuldade e garantir a cidadania fundamentalmente da população negra. A gente vê políticas públicas como o pacote de segurança, né, onde autoriza a polícia a matar, sem precisar explicar. A gente ouve governadores, né, dizendo que vão usar drones para metralhar favelas, para caçar bandidos, enfim. E aí tu fica pensando, né, num Brasil, num país como o Brasil, que hoje é a 8ª economia do mundo, né? Já foi a 5ª economia do mundo, é a 8ª economia do mundo, ou seja, não é um país pobre, né? É um país muito rico. Esse discurso de que não tem, que precisa tirar as políticas públicas, os direitos sociais, que garante os direitos sociais, porque não tem recurso, né? Então, a gente já tem ideia de quem é que vai ser atingido com essa percepção ou essa prática, né, de governo, o entendimento do papel do Estado. E nós, negros e negras, a gente mal começou a alcançar algumas políticas públicas. É que foi no início, eu sempre digo assim que o Estado brasileiro começou a pensar em políticas públicas para a população negra a partir da Marcha de 95, 300 anos da morte zumbi, 110 anos depois da abolição da escravatura, né? E fez o mínimo, né? O mínimo, e esse mínimo que foi feito foi o suficiente para incomodar uma elite branca, cheia de privilégios, né? E esses privilégios são garantidos em detrimento dos direitos da maioria da população, né? E é isso que está jogado, que está em jogo hoje, né? Essa elite branca com uma mentalidade escravocrata, né, que acha que negro, índio, pobre não tem direitos, ou ainda que defende a meritocracia, ou seja, você é bom porque tu merece, né, sem considerar os níveis o alto nível de desigualdade. O Brasil, o 2º país mais desigual do mundo, né? Essa elite está ali, retomou, está se perpetuando no poder. Quase perde para ser relevo, quase perde. Exatamente. E como é que nós, negros e negras, por isso que a gente está investindo em formação política, como é que certo. nós, negros, vamos fazer frente a isso? Porque o Estado brasileiro sempre matou, né? Olha, são quase 70 mil jovens negros que são assassinados por ano nesse país. A cada 23 minutos é assassinado um menino negro ou uma menina negra, né? E o Estado brasileiro não faz nada. E quem é que vai ter que reagir frente a isso? Nós, negros e negras. Então, nós temos que investir na nossa formação, na nossa unidade, na nossa articulação. E este ano, 2020, nós temos que começar já dando uma demonstração de força. Nós temos
a possibilidade, não é tudo, mas é um momento importante, né, de escolher nosso prefeito, nossos vereadores, que é a nossa casa, né? Então, nós negros temos que começar a se posicionar com seriedade em relação a isso. Assim, todas as pessoas muito preocupadas com a eleição da Vilma lá em Salvador. Eu não vejo as pessoas preocupadas com quem será eleito aqui no Porto Alegre. Nas redes sociais só se fala na Vilma. Eu acho que Mas é pelo símbolo que ela Sim, mas e significa. nós? E aqui, ficamos Não, tem que ser mudos? aqui, mas eu digo é que a Bahia, com a história, e a Vilma, como pessoa... Não, eu como acho que é uma militante, representatividade vai ser tudo importante para todo o importante. Brasil, no caso. Mas e no Rio Grande do Sul, o que está se eu articulando? já enxerguei isso. Eu também estou apoiando, divulguei, fazendo campanha para Vilma Reis, prefeita de Salvador, porque é uma capital, e é uma capital onde 90% da população é negra e nunca foi governada por um negro, né? E a Vilma Reis está há mais quase um ano fazendo essa disputa lá para que ela seja a nossa candidata a prefeita lá. Então, nem assim. Mas eu também já fiz essa provocação. A Vilma Reis é o símbolo, mas nós temos que pensar aqui, né? Em Porto Alegre. Quem é nós quem pode ser? Nossos prefeitos, nosso candidato a prefeito, nossos candidatos a vereadores, porque também a gente está lá o Congresso Nacional, né? Vai dizer, se a gente não tem uma boa bancada no legislativo, né, que esteja sintonizada com os direitos da maioria da população, principalmente daqueles que mais precisam da estrutura do Estado, que são os pobres, não adianta ter um prefeito, porque a bancada, olha só, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, elas foram compradas, né? Um voto para a reforma da Previdência custou 10 milhões para os cofres públicos. As emendas parlamentares. E emendas parlamentares, e todas foram entrega do patrimônio público, enfim. Então, isso foi... O que passa indireto para esses deputados, a emenda não é nada. Olha, é muito dinheiro que tem em jogo aí. A nomeação de cargos que ganham 100 mil por mês. Sim. Essas pessoas não vão defender os interesses do povo pobre e trabalhador, não vão defender os interesses das populações indígenas. Até porque não dos se negros, reconhecem dos nisso, né? quilombolas, Não se reconhecem nessas necessidades. Então, não tem porquê. Porque não reconhece nem a humanidade dessas pessoas, dessa população, né? Então, esse ano, falando em análise de conjuntura, acho que toda negra, todo o homem e mulher negro nesse país, as comunidades, tem que estar fazendo essa reflexão. O que representou essa aventura de colocar o novo que se travestiu de velho, né? Hoje a gente vive, do ponto de vista da política, dos direitos, o século XVIII, XIX, né? Do ponto de vista, ou seja, a gente defendendo a legalização da escravidão, né? Da escravização de pessoas, né? Gente achando que uma pessoa que nunca teve acesso a nada pode sentar numa mesa e negociar com um mega empresário, negociar com o sistema financeiro, ou seja, é uma afronta, né, para os direitos humanos, é uma afronta para a Constituição e tem um silenciamento em relação a isso. Eu não acredito que a gente consiga construir uma alternativa, sair desse estado de coisas sem a participação efetiva da população negra enquanto protagonistas dos processos. Tá? Então, e ninguém vai vir dizer para a gente, você é importante, você tem que protagonizar esse processo. Somos nós que temos que construir isso. Tá? Então, acho que o grande desafio, do ponto de vista da conjuntura para a superação dessas, é como a população negra, pobre, periférica, vai se articular, vai se mobilizar para fazer frente a esse Estado, né, a esses governos que têm uma mentalidade empresarial lá do século XVII, XVIII, onde a relação é absolutamente desumana com o conjunto da população, com o meio ambiente, com temas que nos afligem na atualidade. A banalidade da mortalidade, tanto infantil quanto de jovens. Porto Alegre, hoje, é uma das capitais que tem mais idosos do que jovens. Então, nós não vamos ter representatividade daqui a algum tempo, porque nós não temos mais jovens negros, ativos, vivos, né? Estão morrendo
aos montes, né? Então, cada dia é -1, -2, -30. Né? E essas notícias não é nos informadas, a gente sabe, né? Porque são ceifados Banalizou, durante não é a notícia. noite, exatamente. Né? A noite população... hoje o Brasil vive Uma guerra. Uma guerra interna. Infelizmente, as milícias estão instaladas por tudo. Uhum. Né? Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Não, agora, pela manhã, eu comentava com uma colega, né? Tu ouve notícias de corpos mortos, Sim. assassinados, e que não tem registro, como tu vê, ninguém sabe quem era, onde foi, por que foi. Enfim, então, tem uma prática que se dá no submundo que não chega no cidadão comum, né? É uma morte indigna, um anonimato, né? Então, mortos anônimos. Mortos anônimos. E Vamos tá falar sendo... um pouquinho das feiras que vocês organizam. Vamos começar numa coisa boa aqui, um referencial bom. Das feiras que vocês estão organizando. Bom, o Quilombo da Arte, ele traz um viés, né, na rede de feiras livres, todos os tons de negros, né? Além das camisetas, almofadas, canecas, nós abrimos uma linha de acessórios já dentro da rede de feiras livres, porque nós participamos, nós não só coordenamos a rede, que hoje tem 53 empreendedores, onde 95% dessas marcas são mulheres, né? 84% elas são a renda principal e 36% são MEI. Né? Então, estão regularizadas. Nós, do Quilombo, através da pessoa do Cadu, faz essa regularização no MEI, faz toda uma assessoria. 2 vezes por ano, nós fizemos formação com os nossos empreendedores. Esse ano, a gente já tem uma formação que a primeira dela vai ser sobre saúde alimentar, né? Então, e dentro da rede de empreendedores, nós, como afroempreendedores também, que somos, nós fomentamos essa rede. De que maneira? Abrimos uma linha de crédito com os nossos acessórios, né? Uma bolsa de fomento. O ano passado, a gente conseguiu fomentar 3 empreendedores, 3 marcas. E a primeira marca foi o Aromas do Axé. Né? E de que maneira a gente faz essa bolsa de fomento? Sem dinheiro. A gente vende nas nossas exposições os acessórios. Toda essa renda dos acessórios vai para um banco virtual. Não? E durante 3 meses esse dinheiro fica lá. Escolhemos um dos nossos empreendedores que a marca esteja patinando no mercado ou esteja já saindo por falta de verba, de condições, né? E convidamos para conversar. Abrimos uma linha de crédito, né? E pedimos à marca que nos mande todo o material bruto que ela necessita para ter um estoque e comece e volte para o mercado. Ela me manda, nós compramos tudo num banco, no Mercado Livre, né, Mercado Pago, e pagamos com esse na conta virtual. Né? Enviamos para o endereço com a nota. Ela transforma a matéria-prima, né, em produto e nos retorna esse investimento com produto, já em preço de venda, o mesmo preço que ela vende nas feiras em exposição. E ela fica com 2 pontos de venda, ninguém deve nada para ninguém, não tem juros. Né? E o que resulta, né, do investimento, né, ela paga o que foi emprestado, o que supera é todo dela. Ela volta para o mercado e continua trabalhando. Quando nós estamos em rede, nós do Quilombo não vendemos esse produto,
porque ela está lá, ela vende o produto dela, ela precisa viver daquele produto, né? Então, quando estamos, como Quilombo da Arte, em outra exposição, em outra feira, aí nós vendemos o produto ao qual, e esse dinheiro volta para a Bolsa de Fomento e continuamos vendendo os nossos acessórios. Então, cada vertente do Quilombo tem uma inclinação social ou cultural, né? Gente, eu vou fazer uma rodada final, assim, com cada um. Bem, não é uma coisa rápida, pode se estender, não tem problema. Mas, Antônio, eu gostaria de saber assim, em que a gente poderia ajudar na visibilidade do Campo da Tuca, assim, para a ascensão, porque eu me importo, eu realmente me importo com esses locais onde as pessoas ficam praticamente isoladas na sua realidade. Acho que é se divulgar o que o povo organizado faz já ajuda, né? Sim. Por exemplo, se entrar ali na Alameda, na Campo da Tuca, numa região chamada Alameda do Grande Partenon, né? Nós vamos ter uma inauguração logo do posto de saúde de Campo da Tuca. Maravilha. E aí a importância disso é contar a história do posto. Sim. Falar do doutor Paim, da doutora Ana, sabe de quando? De 1977. Entrevistar a dona Ideli, que tem quase 100 anos, Sim. que era o local, aquele que eu falei no início agora aqui do nosso programa, onde que a gente tinha uma sala pequena, o posto avançado do Murialdo. E lembrar que, portanto, nós estamos levando 42 anos para chegar ao posto. É muito tempo. 42 anos, eu sou o único sobrevivente. Eu e a dona Ideli, esposa do seu Bigode, pai do Alemão, pai do Capim, pai do Paulinho. Se nós conseguimos trabalhar isso, nós estamos contando a história e todo o processo de sofrimento, né, de resistência, e evidente depois a organização, né, se fôssemos organizados, não saía nem esse posto. Então, isso é coisa nossa. E não contar uma história do bacana ou aquilo que a imprensa fala como outro dia, o RBS queria me entrevistar, queria dar uma entrevista grande, edição de horas, e vai para 0 hora, e queria saber a história dos jovens que morrem por vítima do tráfico. É evidente que não tem que conversar para eles, né? Claro. Nós temos pautas melhores. Eu também Sim, não vai trazer a pessoa para nada, né? Para reafirmar conceitos da elite. Né? Mais do mesmo, Depois né? o jornalista aquele, do meio-dia, né, gordinho, que pula sapateia, né, que tem que pedir desculpa quando ele disse, um dia antes, que todos os moradores da Tuca apoiam o tráfico. Né? Meu Deus. Sabe? Então, ele entra num assunto, numa seara, que não nos interessa. Claro. Não nos interessa. Não. Porque a última vez que ele falou comigo, eu digo, não, tudo bem, vamos conversar. Vamos propor a cachaça mata mais que a maconha. Então, vamos propor a discussão da cachaça e do cigarro? E vamos fazer uma discussão de saúde? Daí é evidente que não teve pauta. Não quis. Então, na verdade, não é isso, interessante. né? Eu acho que é importante assim, falar, a própria Ednet agora ela fez uma avaliação do resultado nefasto, né, do processo racial que tem no país, e hoje a intenção ela é talvez maior, a intensidade, perdão, é maior do que naquela época. Sim. Sabe? Então, é horrível isso. Né? É horrível. O cara que governa o país hoje é um nazista, Bolsonaro, nazista criminoso, toda a sua família. Nós temos que dizer isso. Nós não temos que ter vergonha, tem que dizer isso, pegar o microfone e falar. Eu digo lá no campo, e as pessoas ficam olhando, assim. Um monte de gente que para quando eu falo, assim. Você é um somzinho lá, eu digo isso. Sabe? É isso, é guerra. E nós temos que nos preparar para isso, organizados. Sim. Não tem lugar para individualidade. É organizados. A gente coletivo. Eu adoro a formação política. Sim. Sabe? Ontem eu estava com jovens lá na Tuca, com jovens da URGS, conversando, né?
falando de filosofia, falando de Nietzsche, né? Conversando, mas, né, transportando esse assunto para a compreensão dos moradores que estavam lá, né? Claro. Lá no Congresso do Povo. Então, tá dando. É isso, Muito obrigado. obrigada pela Não. participação. Bom Foi muito dia, importante, muito prazer estar aqui. significativo. Reginete. Bem, eu, Janice, quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nessa mesa, falando com os ouvintes, mas também dividindo a mesa aqui com o Antônio Matos, militante, né, histórico da causa racial e comunitária, com a Ana, com o Cadu, enfim, e acho que também te parabenizar por esse espaço, né, que acho que a gente precisa construir espaços onde a gente possa estar dialogando com a população, né? E dizer que eu tenho, apesar de tudo que está acontecendo, né, hoje da violência ter aumentado de uma forma tão drástica contra os mais pobres, contra os negros, enfim, eu tenho não fui tomada em processo de depressão, porque eu tenho muita esperança. Sim. Eu tenho muita esperança, porque eu acho que todo momento de crise também é um momento onde a gente se repensa e se rearticula. E eu vejo as comunidades de periferia fazendo muita coisa importante, muito trabalho importante, resistindo, se organizando, né? Eu vejo também uma juventude negra com uma força, com uma disponibilidade, com discernimento para a luta, se referenciando na luta dos mais velhos, né? Eu vejo um movimento de mulheres negras. Eu, ano passado, participei do Encontro Nacional de Mulheres Negras, 5.000 mulheres negras que estão fazendo a diferença nesse país, né? Estão lutando nas suas comunidades, estão sozinhas lutando contra o crime organizado, defendendo seus filhos, estão empreendendo, né? Empreendendo, que é uma pauta, né, que a gente precisa tratar com muita seriedade, a pauta econômica, porque a gente não pode mais ficar refém economicamente de uma elite branca que não nos reconhece enquanto portadores de direito, né? Então, hoje, a gente já tem um acúmulo, né, histórico, da gente também estar pensando esses elementos da economia. Como que a gente ganha uma independência financeira, que a gente não tenha que depender daquele empresário que nos trata como escravos, né? Como que a gente vai pensar a questão do uso da terra e a redistribuição de terras nesse país, né? Isso é pauta nossa que está colocada. E eu acredito que nós, enquanto povo negro, enquanto mulheres, homens, enfim, hoje a gente tem experiência, tem acúmulo para ter esse projeto político, de país, de nação, de intervenção, porque, como eu já disse na fala anterior, se alguém tem conhecimento e experiência de resistência, né, de enfrentar todos os tipos de adversidade, todos os tipos de violência, e está aqui, forte, ocupando as universidades, né, produzindo, cantando, produzindo arte, cultura, economia, né, somos nós, né? E agora é o momento da gente dizer que nós podemos, queremos e podemos. Então, esse é uma crise, mas também é um grande momento de construção. Obrigada, Janice, obrigada demais pela participação. Carlos Cadu. Bom, pegando um gancho assim, né, sobre várias coisas que a Reginete coloca, que o Matos também, e pensando um pouco como empreendedor, né, a gente costuma entender que toda crise é uma oportunidade, né? E levando também para a nossa questão de ancestralidade, a gente vai buscar lá aquelas quituteiras, né? As baianas que vendiam suas cocadas nas esquinas na época do Brasil Colônia, né?
porque era a forma que elas tinham de juntar o dinheiro para conseguir a sua alforria ou a alforria dos seus, né? Que também era a solução que elas encontraram dentro da crise naquele momento. Eu vejo assim que hoje a gente tem diversas oportunidades, né, com essa atual conjuntura, e que, como a própria Reginete coloca aqui, nós hoje estamos muito mais preparados, né, para encontrar alternativas, né, seja no campo da Tuca, de repente colocando um núcleo de empreendedoras lá dentro do campo da Tuca, né, e ressaltando questões, por exemplo, na questão política, eu vejo muito que a gente precisa desmistificar certas coisas, né, que é aquela máxima do negro não vota em negro, né? Se a gente parar para atentar para alguns detalhes, por exemplo, eu tenho colocado desde do meio do ano passado para cá, eu tenho colocado nas minhas redes sociais um dado que é o seguinte: nos últimos 30 anos nós temos um total de 0 políticos negros envolvidos em escândalos de corrupção, né? Isso é um dado que a gente precisa estar fomentando, né? Porque as pessoas não votam em pessoas negras para ser suas representantes por toda aquela mística de desconfiança que foi colocada em cima do povo negro. Então, acho que agora é um momento em que espaços, tanto como aqui na rádio, como nas redes sociais, a gente tem a voz necessária para poder desmistificar essas coisas, para que nós possamos, sim, construir não apenas políticos que nos representem, mas pessoas que saibam quais políticos as representam, né? Muito obrigado. Ana Vac. Bom, quero agradecer a Janice a oportunidade, aos presentes, né? Nós precisamos, sim, e reiterar que precisamos, sim, de mais espaços, né, para falar das nossas condições, que são, muitas vezes, abaixo do que gostaríamos que fosse, né? Nos ver mais, representatividade importa sim, e estar nos vendo nas mídias, em lugares, em espaços de fala, é muito importante, porque nos torna mais fortes, né? Quanto empreendedora, né, eu tenho a obrigação de trazer os meus, né? Todas as pessoas, não só o nosso povo negro, mas também aquelas pessoas que precisam de voz, né? E muitas vezes são caladas dentro de suas casas, nos seus núcleos. Então, nós precisamos, hoje a gente vê pessoas mais fortalecidas, mais esclarecidas, né? E também muitas pessoas que são caladas, né? Então, a gente precisa nos ouvir mais, nos fortalecer mais, né? Esse ano, a rede já entra em formação, nós vamos ter um curso de boas práticas e nós vamos abrir para outros empreendedores. Nós teremos uma reunião dia 16, no Centro de Referência do Negro, onde a gente está chamando todos os empreendedores. É às 18h30, né? Junto com o presidente, né? Fica ali na Ipiranga, gente. Coordenador da UDPIR, né? Porque nós queremos fazer valer a lei municipal sancionada pelo prefeito atual sobre as feiras de afroempreendedores. Nós temos um dia no mês para fazer essa feira em espaço público, totalmente gratuito. E este ano, né, a rede quer realizar isso, sim, uma vez por mês, uma grande feira com os empreendedores, né, que seja mais uma oportunidade e vai abrir
espaços, mais espaços, para que esses empreendedores possam se aprimorar, né? Tanto no seu currículo, né? Quanto também em formação, em MEI, porque a gente precisa disso. Eles não podem ir para a rua desestruturados, sem saber o que pode ser levado. Então, nessa formação que a gente vai fazer de boas práticas, né, para quem não sabe, é uma liberação da saúde para levar alimentos para a rua. Tá certo, Ana. Muito obrigada. Eu Obrigada. agradeço a todos os presentes, Reginete, Antônio, Carlos e Ana. Eu acho que foi um debate bastante interessante, bastante rico, que poderemos ter outros assim. No próximo programa, nós teremos o escritor Olides Canton e o coletivo de poetas vivos, com Mariana Marmontel e Natália Pagô. Quero agradecer a audiência de todos. Muito obrigada e até lá. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.